8 horas 25 minutos, sempre ao vivo, aqui em Campos, 8h25, de volta com Folha no Ar, oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e também com o apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Hoje, no programa dia 11 de janeiro de 2022, estamos conversando com os professores, professor Arthur Sofiati, né, historiador e professor da UF, o Carlos Alexandre Azevedo, que é também advogado e professor da UERJ e do ISICENSA, e ainda o cientista político e professor da UENF, Hamilton Garcia. Já começamos lá no primeiro bloco falando da política internacional, a invasão ao Capitólio, que fez um ano agora no último dia 6. Falamos já um pouco sobre a política nacional, né, a política estadual, e agora vamos para a política local. E eu convido você, meu caro Aloysio, para abrir esse bloco aí, por gentileza, com essa avaliação aí. Deixa eu trocar aqui o canal, desculpa. Vamos lá. Eu vou pedir licença aos entrevistados, aos três, para voltar um pouco no tema do bloco anterior, porque eu acho que não foi respondido. Todo mundo se empolgou com o Nacional e ninguém projetou, houve projeções sim, mas eu acho que bem menos abrangente do que a Nacional. Voltar um pouco a projeção da eleição ao governador. Vocês esperam que vai ter ou não segundo turno e quem vai estar nesse segundo turno? Acho que todo dia que vai ter segundo turno, mas enfim, o que vocês pensam? E aí partir para o regional mesmo, que estamos ainda no primeiro mês de 2022. Eu penso que nesse primeiro mês nós podemos fazer avaliações desse primeiro ano do governo Vladimir Garotinho. Então, agora começando, voltando a ordem alfabética inicial, começando pelo professor Arthur Sofiati. Olha, eu sempre tenho dificuldade de fazer avaliação de governos municipais, regionais e de qualquer outro lugar. Porque eu não tenho acompanhado muito mais, mas o que eu tenho feito ultimamente é leitura das entrevistas dadas por Vladimir. Então, o que eu noto é que a gente continua numa política municipal muito pontual, né? De atacar questões pontuais, assim. Numa entrevista perguntaram a ele, qual é seu ponto fraco? Ele falou, transporte urbano. Qual é seu ponto forte? É a recuperação do HGG. Então, são as que eu sinto falta de um plano estratégico para o município. A gente tem um plano diretor que foi sancionado em 2008, um plano bem feito, embora com falhas, porque eram pessoas de fora, assessoradas por pessoas aqui de dentro. E na reforma desse plano, em 2019, nós dispensamos pessoas de fora e resolvemos nós próprios fazermos essa reformulação. Foi um fracasso, não por nós, mas um fracasso de organização por parte da prefeitura. Ela também foi bastante desleixada com relação a isso, porque o que valeu como plano diretor, renovação do plano diretor, reformulação, foram os rascunhos, não foi o texto definitivo, os textos definitivos que entraram lá. Isso foi para a Câmara e foi aprovado, simplesmente. Então, é algo que não tem pé nem cabeça. Se a gente lê aquele plano, aquilo não tem sentido. Quer dizer, e não é nada assim com a intenção de dar vantagem para alguém, simplesmente incompetência, né? Então, mas além de um plano diretor, que é muito mais geral, que atravessa os governos municipais, o que eu noto é que cada governo, num determinado momento, tem que ter um plano estratégico de ação de 4 anos. Eu sei que 4 anos é pouco, né? Eu também não vou querer mais do que isso. Eu só queria um pouco de continuidade com base nesse plano diretor e com base na lei orgânica do município. Mas eu não vejo isso. Então, eu vejo que, de fato, a gente vai tocando, vai
o dinheiro pode entrar, a gente gasta o dinheiro, não planeja como vai usar esse dinheiro, né? O dinheiro vai embora e a gente viu que não gastou direito. Eu li uma tese recentemente de uma ex-aluna minha que fez na UENF sobre as políticas habitacionais de Campos. Eu vi que os cálculos que ela fez são assim irrefutáveis. O que os governos municipais de Campos fizeram com os royalties? Jogaram fora, ou jogaram no bolso de alguém, não sei. Né? Quer dizer, ela mostra ali, ela demonstra muito claramente que com uma parcela muito pequena dos royalties, os problemas básicos de Campos poderiam ser resolvidos. E agora eu quero saber, se entrar dinheiro, eu estou vendo a promessa de entrada de dinheiro, né, no governo de Vladimir, se essas questões básicas vão ser atacadas mesmo. Então, se é uma questão de dar nota agora ou não? Pode ser. Nota de 0 a 10, 3 professores, né? Que nota você dá primeiro ano do governo Vladimir? Olha, eu vi que ele mereceu 7,5 na média, né? Na avaliação feita por professores na Folha da Manhã. Não só professores, empresários também, sindicalistas. Também havia tudo, essas pessoas todas. Olha, eu no início, num Folha no Ar, na primeira vez que eu fui, não. Logo assim que ele assumiu, um pouco depois, a nota minha foi 7. E eu vou continuar com essa nota 7, porque, como já falei, a nota 7 é aquela nota que eu dava para a pessoa que eu percebia que podia ir adiante, mas que ainda não havia apresentado resultados, que era um potencialmente podia ir adiante. Quer dizer, é para estimular, né? E não é para arrasar a pessoa. Se dá 6, por exemplo, a pessoa que tem a possibilidade de ir adiante fala, não quero mais saber de mais nada, não vou estudar, vou largar tudo, eu me empenho tanto, né? Então pode ser, mas eu acho que isso não muda. É a mentalidade mesmo dos governantes municipais. Nós fizemos a avaliação do governo de São João da Barra. Eu acho que se fizermos a avaliação de qualquer governo municipal, a gente vai entrar nessa questão do dia a dia, né? do feijão com arroz, e não vai entrar na questão de planos maiores do governo. Então, é por aí que eu vejo essa questão. E segundo turno estadual, rapidinho. Segundo turno estadual? No segundo turno estadual, eu sigo o relator, o professor Hamilton aí no caso. Eu acho que, de fato, no segundo turno estadual, a gente vai ter dificuldade de definir quem vai para o segundo turno estadual ainda. Em princípio, é o Freixo e o governador atual, né? Em princípio, mas algum elemento mais pode entrar em campo, né? E pode fazer diferença, não sei prever exatamente, mas em princípio eu digo que são esses dois. Um porque tem a máquina do poder na mão, e o outro porque representa a oposição, e a população está desiludida com a situação. Começou com o Witzel, que era a promessa da renovação, que saiu do nada e, de repente, teve aquele voo meteórico, e o voo meteórico é sempre perigoso, porque a gente viu o filme Não Olhe para Cima, em que vinha um cometa em direção à Terra, né, e ninguém acreditava muito naquilo. Então, houve um desgaste muito grande do governo estadual, tanto com o que foi afastado, quanto o vice, né? Mas ele está se recuperando. Eu acho que, como falou o professor Carlos Alexandre, ele é mais pragmático, está se mostrando pragmático, né? Isso deve contar a favor dele, porque, na verdade, o que a população quer é o pragmatismo, está querendo o resultado imediato. Ele não está pensando historicamente como vai ser o futuro, né, como foi o passado. Se perguntar como é que foi o governo de Getúlio Vargas, as pessoas não vão saber como é que foi. Juscelino Kubitschek, dizem que foi um cara legal, né? Como o Bolsonaro falou em relação falou com relação a quem que morreu, foi o cantor. Como é que é? Bom, dizem que ele foi um cito. Gilberto? Isso. Foi um cara legal, né? Então, meus pêsames aí para a família. Vou só...
Desculpa, vou só confirmar aqui ao Carlos Alexandre e ao Hamilton Garcia que eu vou aumentar o tempo aqui também para vocês. Fiquem tranquilos. Eu aviso quando estiver faltando aqui, vamos passar para 4 minutos e meio aí. Para ficar igual para todo mundo naturalmente. Né? Então vamos lá, Carlos Alexandre. Você, a nota de 0 a 10 para o... Você fez essa avaliação aqui, na verdade. Aí você falou, naquele momento, como presidente da OAB. E você viu que eu nem toquei, como vice-presidente, no caso, né, da OAB, e de presidente. Mas você viu que eu nem toquei aqui nessa condição, nesse debate, porque eu acho que ela não, sinceramente, por mais que a OAB seja importante, ela, nesse debate, ela interessa menos. Como cidadão e como pessoa que está em Campos há muito tempo, conhece bem o município, como é que nota de 0 a 10 você dá para o governo Vladimir? E é uma projeção mais precisa, pelo menos na sua visão, de segundo turno estadual. Então, para responder isso, deixa eu só fazer uma base teórica anterior, que eu acabei não dando tempo de falar em relação à pergunta do bloco, né, sobre eleição nacional, mas eu quero voltar ao tema, não. Vou só... Muito se falou aqui de fim da República Nova, e realmente, assim, Brasil e outros países da América Latina têm uma certa dificuldade de ter um modelo republicano muito duradouro, porque a nossa cultura aí, os professores Arthur, Hamilton concordam comigo, mas é uma visão que eu tenho, que na época da minha pós-graduação na UERJ eu discutia, eu levantava essa hipótese o tempo inteiro e dividia as pessoas, parecia mais uma tese antropológica, mas eu acho que a gente tem uma cultura, a cultura política latino-americana é a cultura do personalismo, a cultura política é do personalismo. Não é a cultura da política pública, do projeto, do partido, do programa. É a cultura da figura do salvador da pátria, do líder carismático, ou do ditador que fornece os direitos sociais. Eu sou da tese, que era o que eu dizia, o seguinte, olha, para o brasileiro em especial, entre direitos positivos, sociais positivos, prestações positivas e democracia lê-se liberdade, ele vai ficar com o primeiro. Governo bom não é necessariamente aquele que defende a liberdade de expressão, é aquele que defende a democracia, é aquele que a economia emprestou boas condições de bem-estar e direitos prestacionais. Eu acho que tem muito disso na nossa cultura, e isso é uma questão também de culto ao líder, de culto ao salvador da pátria, de culto àquela pessoa. E aí, se a gente coloca dentro do nosso pacto federativo, se isso já é assim com a União, imagina quando você descentraliza e vai para os estados e municípios, em que vocês estão a população está mais próxima desses líderes, né? Aí a gente chega em Vladimir. Eu acho que Vladimir sabe muito melhor que Rafael dialogar com a sociedade, dialogar com o público, dialogar com o povo. É a escola dele, né? E eu acho que ele aumenta essa questão, ainda que ele não seja o líder carismático, né, protótipo latino-americano, mas eu acho que ele tem uma interação melhor com a sociedade, com a população, e isso o ajuda um pouco mais. Eu acho que ele tem pessoas que sabem trabalhar e são competentes em diferentes segmentos, né? Mas, assim, sou um crítico feroz do modo como ele faz política com a Câmara dos Vereadores. Ou como ele utiliza, ou pelo menos como a direção da Câmara dos Vereadores, né, se comporta para fazer avançar as políticas preferenciais do Vladimir. Eu já falei isso e repito, eu acho um modo muito autoritário, antidemocrático, antideliberativo. Não há democracia deliberativa no governo Vladimir. Do jeito como a última estratégia de fatiar o Código Tributário para poder aprovar artigo por artigo em regime de urgência, qual é o medo do debate amplo? Qual é o receio de se debater amplamente, com 2, 3 sessões, chamar a sociedade para discutir pontos relevantes, como o professor Arthur levantou, em relação a políticas públicas no plano da cidade, né, no plano diretor e outras tantas, né, a política habitacional.
Então fica parecendo o tempo inteiro que quer forçar a aprovação de leis singulares, de leis sensíveis, sem o debate. Eu acho que isso é péssimo, mas como eu disse, né, a sociedade não vai se preocupar tanto com isso, porque entre democracia, liberdade e os direitos prestacionais, as prestações positivas, ela vai cultuar aquele líder que entregou as prestações positivas. Eu acho que nesse ponto o governo Vladimir tem avançado bastante. Agora, o professor Arthur levantou um ponto que é para mim fantástico, eu não tinha pensado nisso não. Eu dei 7,5 para ele, vou manter a nota 7,5, um 7,5 tendendo, eu falei da outra vez, tendendo para 8, mas pode também tender para 7, ou passar para um 7, atender a 6,5, a depender do que o professor Arthur falou, que até agora o Vladimir foi criativo, foi inovador. Eu quero ver como que ele vai se comportar com o dinheiro dos royalties que está chegando. Eu acho que a grande avaliação que tem que ser feita a partir de agora é assim, o que você vai entregar com dinheiro no bolso, né? E aí a avaliação fica mais rígida, né? A avaliação vai ficar muito mais rigorosa, né? Ou seja, e aí espera-se realmente que ele parta para o plano estrutural, que ele parta realmente para limpar a cidade, recuperar ruas e avenidas, né? Dimensionar os centros, os pontos urbanos, para que a gente possa ter bem-estar e andar dentro da cidade, rodar a cidade, coisa que a gente ainda não tem, né? Nem bem-estar, nem segurança. E, por fim, a questão do Estado do Rio de Janeiro, repito aquilo que eu disse anteriormente. Eu acho que o Cláudio Castro, na minha opinião, é um pragmático discreto. Lá na UERJ nós não temos o que reclamar, né? O financiamento lá na UERJ melhorou muito, e de forma responsável, né? As pessoas sentem isso, né? Eu acho que o Castro, tudo bem, está bem auxiliado por a questão do plano de recuperação, né, no diálogo com o governo federal, mas eu acho que o pragmatismo dele leva ele à categoria de favorito. Realmente o Mourão é um personagem que pode participar, mas o Mourão eu acho que tira muito mais voto dele, né, obviamente, do que do Freixo. E eu não acredito que tire voto do Cláudio Castro a ponto de tirar o Castro a depender dele, da manutenção do pragmatismo dele, a tirar ele de um segundo turno. Então eu também aposto, mesmo com a figura do Mourão, eu também aposto num segundo turno entre o Cláudio Castro e o Freixo. Acho que o Freixo tem espaço para crescimento, para segurá-lo no segundo turno. Não acredito em primeiro turno. Hamilton. Bom, eu vou seguir o voto do nosso decano. Tanto em termos local como em termos regional. Nosso decano, professor Sofiati. Porque eu acho que, de fato, o que vem destacando o governo Vladimir é a capacidade gerencial dele. Eu acho que isso que o diferencia fortemente da gestão passada. Não tanto, viu, Carlos, a questão da comunicação, que eu acho que o Rafael era muito competente na comunicação. Mas o problema... Perdão, o Rafael era muito competente ou incompetente? Eu não ouvi direito. Competente na comunicação, né? É claro que depois, o fato de você não ter governo, isso atrapalha a comunicação, não é verdade? Mas eu acho que o cerne da questão aí é a competência gerencial, né? E também a cultura oligárquica pode ser importante nesse momento, né? Vamos lembrar que o Rafael é um oligarca órfão, né? Porque ele assume o governo muito jovem e já perdeu prematuramente o pai e já não tinha o avô. Portanto, ele não tinha uma cultura do grupo político dele, digamos assim, né? E nem se mostrou um líder politicamente moderno, capaz de construir partido e de ouvir a sociedade, se articular em termos de uma política pós-oligárquica, né? Bom, mas o fato é que o Vladimir é isso e ele tira proveito dessa vantagem dele, mas num contexto que eu concordo plenamente com o professor Sofiati, que é de uma crise estrutural, de uma crise muito grave
do modelo de, digamos assim, de exploração das rendas petrolíferas. Esse modelo se esgotou. Assim como o modelo da Nova República, baseado no consumo das famílias, com o câmbio que propicia a importação, se esgotou, o modelo de gerenciamento da cidade, baseado nos recursos infinitos dos royalties, também se esgotou. Então, o que está colocado, se num primeiro momento ele consegue essas notas que a gente vem dando em função do fato de que da capacidade gerencial dele, num segundo momento, é necessário apontar alternativas para esse modelo de gastos, ele próprio, gastos irracionais da máquina pública. Ele próprio reconhece que a máquina pública de Campos não se sustenta com o que arrecada, não é verdade? Quer dizer, então, ele próprio reconhece que a tradição política da onde ele vem construiu uma cidade inviável, que não se sustenta. Mas ele não tem a solução para isso, eu concordo com o Sofiares. E a questão é, sem a solução para isso, a cidade vai continuar sendo, o prefeito vai continuar sendo um bombeiro para apagar incêndio e apagar crise. Então, sobretudo quando a gente olha para Macaé, a gente está vendo que Macaé está dando alguns passos no sentido de pensar, eles têm lá um projeto Macaé 2030, eles estão tentando colocar a cabeça para fora, sobretudo porque tiveram em 2015 uma crise industrial muito forte do setor de petróleo e essas empresas estão sediadas lá, né? Você tem um negócio em Macaé que suscitou, a nível empresarial, a abertura desse debate com uma prefeitura agora que vem se acercando, inclusive, das universidades, para discutir essas possibilidades do que pode ser uma Macaé pós-petróleo, né? Então, isso sinto falta em Campos. Quer dizer, nós temos aí o Projeto Fênix, que é um projeto pensado por elementos da sociedade civil, tem o Grupo Folha, tem aí o pessoal do agronegócio, mas eu não vejo um protagonismo do governo municipal nesse sentido, de abrir uma discussão sobre projetos, ajustes estruturais, né? Como bem lembrou o professor Carlos Alexandre. Não é porque não saiba, é porque não é do DNA das oligarquias enfrentar esses debates, enfrentar políticas públicas. As oligarquias se constroem através do oferecimento de benefícios. Então, não está no DNA deles essa inclinação e essa preocupação. Mas a gente já vê na região municipalidades preocupadas com essa questão de como sair da crise, né? Então dá para a gente seguir, Campos pode seguir o caminho que Macaé está trilhando, né? Não há por que não observar e tentar incorporar esses elementos novos do diálogo da sociedade civil, da academia, para a busca de soluções para os problemas estruturais que vive a cidade. Então, eu acho que esse é o ponto fraco do governo Vladimir e também da sociedade civil de Campos, né? Que não demanda do empresariado de Campos, dos intelectuais de Campos, que não demandam, que são muito corporativistas, né? E que não pensam também a cidade de um modo geral. Não vou falar do eleitor, tudo bem, mas, sobretudo, dessas elites que deviam ter a obrigação, né, e a responsabilidade de pensar a cidade no longo prazo. Bom, fechamos então essa rodada aí de análise do governo. Por favor. Claro, pois não? Quando você fala que segue a nota do decano, você não cravou a nota, então é a nota 7. É a nota 7. Você e Sofiati nota 7, Alexandre nota 7.5, é correto? Dividido por 2. Tem que fazer a conta aqui, mas vai dar 7, né? 7,18. Tem que fazer a conta que eu não sou bom de matemática. Eu mantenho. Tem que levar em consideração que são 2 sets. Eu mantenho 7,5 que eu tentei pôr. 7,21,5. Divide por 3. Se não pudesse quebrar, né, eu falei daquela vez que eu tenderia a 8, mas hoje eu tendo mais a 7, depois dos últimos acontecimentos na Câmara. Quais acontecimentos se refere? Então, as últimas demonstrações de falta de debate com a oposição, né?
falta de debate não existe. Isso não cabe mais. Se for como dito assim, a sociedade civil ela não participa, a oposição não participa, quiçá a sociedade civil. Não há oportunidade para tudo. A nota deu 7,16. 7,16 é 7. O tributarista aqui tinha falado 7,18 no... Sobre a questão da Câmara, o próprio presidente da Câmara admitiu aqui no programa recentemente, né, o Fábio Ribeiro, na sexta-feira passada, com o Arnaldo Neto, também na bancada, de que nesse caso específico aí do Código Tributário faltou sim comunicação. E ele faz essa autocrítica aí também. Fechou o microfone na hora que o vereador de oposição foi debater e votar? Não. Aí é a Câmara dos Vereadores para pôr e ver, né? Para inglês ver, desculpa. Sem oposição participativa não há legislativo. Há puxadinho de executivo. Eu acho que você tem plena razão, Carlos, porque não há uma cultura de debate, de participação no interior das instituições políticas. Elas são vistas como um momento de fricção e momento de combate para definir hegemonias fechadas. Então é uma cultura política, de fato. Sim. Aliás, você se referiu à sua resposta à questão da cultura política. O problema de você ter culturas políticas autoritárias, isso é uma coisa absolutamente normal em todos os povos. O problema é quais são os arranjos institucionais que você lança mão para neutralizar essas tendências autoritárias que estão em toda a população, inclusive das democracias maduras, né? E para isso eles criaram vários mecanismos, né? Inclusive voto distrital, para o eleitor poder controlar o seu representante bairro a bairro, lista fechada para forçar o partido a ter responsabilidade em quem ele aponta para governar, para se candidatar. Enfim, há uma série de reformas que nós deveríamos fazer e não fazemos, que estão, inclusive, na raiz da debacle da nova república. Ela não tem só uma raiz econômica e social, ela também tem esse aspecto institucional, porque a gente reforça as piores taras da nossa tradição política ao invés de neutralizá-las. Perfeito. O Madison dizia no Federalista, né? Homens não são anjos. Se fossem anjos, não precisaríamos de desenhos institucionais. Os desenhos institucionais eles são necessários para conter, né, o lado perverso do homem. Agora, eu acrescento ainda, algum desenho institucional existe em termos de lei orgânica e regimento interno da Câmara. Eles são absolutamente superados, ignorados para esse tipo de política, né? Ou seja, então, além dos desenhos, a gente também tem que contar com um pouco de vocação democrática dessas pessoas que a gente elege, né? Desenhos, mais um pouco mais de vocação deliberativa precisava, né? Eu acho que o Santiago colocou, se me permite, o grande ponto que acho que na discussão mais local, o grande ponto, depois foi relação tanto por Alexandre quanto pelo Hamilton. O Hamilton na comparação com o Macaé, que foi muito feliz. Mas a questão estrutural e a questão da participação, o Hamilton cobrou, das elites empresariais, da sociedade civil como um todo, intelectual, né? E sabe o que é mais irônico para pensar na história recente do município? Sabe qual foi o último momento que isso ocorreu? O Muda Campos, que levou o garotinho ao poder. Verdade. É verdade. Ali foi um momento, uma chance de ouro, né, que correspondeu à democratização nacional, né, e regional muito forte. E ali, aliás, Campos ali perdeu a possibilidade de uma reforma efetiva, de estar hoje na vanguarda do interior fluminense. Vocês acham que isso ocorreu só por causa da onda de redemocratização? Aquela onda que veio, mas só chegou a Campos no começo dos 90, então era todo um cenário de nova Constituição. Mas já foi no final dos 80, né? Eu acho que o Garotinho, o primeiro governo dele foi em 90, não foi? A eleição não foi em 89? Ou estou enganado? 88. 88, 89. Então, exatamente, assim, torna dentro daquele contexto mesmo, né? Sabe qual foi a virada? Eu me lembro bem disso, que eu acompanhei a virada do modelo
da velha oligarquia, botamos esse termo oligarquia que o Hamilton gosta tanto, da velha oligarquia para... É o Mundinho Falcão o Mundinho Falcão, é o Ramiro Falcão e o Mundinho Bastos, do Gabriela de Jorge Amado, né? Com o momento da virada, foi a Marcha das Rosas, sendo no mercado municipal ali, a Praça São Salvador. Aquela marcha ali, a rosa era o símbolo do PDT, a garotinha do PDT, aquela marcha ali foi o que levou esse movimento até a vitória, que também só se deu, Alexandre, porque não tinha segundo turno. A Constituição implementou o segundo turno para os municípios com mais de 200 mil eleitores, e Campos já tinha mais de 200 mil eleitores, mas isso passaria a valer no ano seguinte. Porque se há segundo turno, fatalmente venceria a Rockefeller. Mas é aquela história, Sofiati, né? Sem história não existe na Sofiati. Mas aí, um pouquinho mais de história. Qual foi o papel de Garotinho, o vereador mais votado e não eleito em 85, se eu não me engano? Não, eu acho que a gente tem que lembrar também o fato de que se esgotava ali nos anos 80 o modelo de sustentabilidade da cidade, baseada no setor sucroalcooleiro. Então, ali foi um momento de grande oportunidade, uma crise econômica estrutural e uma crise política do velho mandonismo. De identidade entre política e economia. Novas forças. O advento dos royalties deu assim a impressão, deu assim um ânimo muito grande à nova oligarquia que assumia que... Exatamente. Agora o pacto que existia entre o governo municipal e as oligarquias rurais acabou, mas não acabou propriamente. É que na frente da fila, né, estavam também ainda a velha oligarquia estava lá para se beneficiar dos royalties, tanto que a política municipal toda distribui esse dinheiro de forma tal que os sucroalcooleiros, os usineiros, não ficaram desprezados. Mas, de qualquer maneira, isso deu um ânimo muito grande, vai ser uma coisa diferente daqui para frente. E a gente teve uma decepção muito grande, né? Na verdade, a renda de petróleo acabou sepultando o movimento de renovação iniciado por anos. Essa aqui é a verdade. O poder do dinheiro substituiu o poder da imaginação e das articulações para fundar um novo modelo para a cidade. Você pode pensar em entrar no Brasil, em Campos, em 86. Zezé ainda pegou royalties, mas era pouco dinheiro. Pouco dinheiro. Era pouco. Ele vai se tornar o que se tornou a partir da ANP. Né? A partir de 98, começa a crescer. Eu me lembro bem da primeira audiência pública para definir o que o governo municipal faria com os royalties. Ocorreu no Teatro de Bolso, com o Ranulfo Vidigal à frente e aceitando as reivindicações todas, né? E dizendo que ia distribuir aquilo tudo, até que logo em seguida nada disso aconteceu. Vamos fazer com os royalties aquilo que a gente bem entender. Mas, assim, em termos de pêndulo, né, de pêndulo que vai e volta e nos desafia, o nosso vice-prefeito, o super competente Frederico Paes, vem do setor rural, do setor sucroalcooleiro. Né? De uma certa maneira, essa aliança voltou, agora em nova forma, sob nova direção. Né? Mas é esse o problema da maldição do petróleo. Se o petróleo tivesse, talvez, chegado 10 anos depois, talvez tivesse dado tempo para a cidade encontrar um novo rumo efetivo na sua vida. Mas ela veio cedo demais. Eu acho que... E por isso é uma maldição, né? Em que você... as elites, as oligarquias passam a correr atrás do dinheiro e esquecem de que tem as suas responsabilidades cívicas com a cidade. O que eu não quero de maneira nenhuma é nunca ganhar sozinho na loteria esportiva, na loteria federal. Não quero. Eu já sei que vou ser cercado de muitas pessoas que... Você ganhando aí, o Arthur, pode me entregar. Eu fico feliz, não tem problema nenhum, porque eu não dou muita sorte nesse negócio. Então vou jogar com você agora. Vamos lá. Eu costumo dizer que se eu queria ganhar a cena, só para ler e escrever, parar de advogar, só ler e escrever, ia ser maravilha. Mas aí você não imagina os tormentos que você sofreria, os assédios todos em torno de você. Eu acho que eu ia viver viajando na farra, isso sim. Aqui, só para fechar, essa questão da maldição 9 horas,
essa questão da maldição dos royalties, e essa coisa toda que a gente viu bem de perto, vivenciou aí, teve a época em Campos das Hilux, e essa coisa toda. Muito... Não foi do governo Mocaibe? Perfeito, obrigado, Luiz. Maldição por maldição, a coisa vem feia pela frente aí, porque vocês são historiadores, gostam e conhecem muito de história, mas com relação ao futuro, não sei o que vai acontecer a partir de 2025. Já tem gente comentando, até o próprio Arnaldo Neto falava aqui que estava pesquisando para ver se diminuiu para 2024, o último ano, para usar royalties como complemento da folha de pagamento de Campos. E se o 2025. Vamos ver, o professor Carlos Alexandre colocou muito bem, né? Vamos ver que com essa experiência pregressa toda que o governo pós-Zezé teve, o que Vladimir vai fazer com os royalties agora. Até porque, como o Nogueira levantou, a partir de 2025, ele não pode mais pagar servidor, vai ter que usar para outra coisa, né? Aliás, o royalties, só para voltar à lei original lá, que é do senador Nelson Carneiro, a gente poucas vezes lembra disso, tem que se lembrar o legislador que fez a lei, né? Era para aplicar só em obras de infraestrutura, você lembra bem disso, Sofia? Não, era só em dois, era para aplicar na parte social e na parte ambiental. Depois, então, por pressão dos prefeitos e dos governadores, a lei foi reformulada e se abriu um leque muito grande, né? Não se podia aplicar em folha de pagamento, agora pode também. A lógica da compensação financeira não pode ser folha, né? Pois é. A socialização de certa maneira, a socialização do dinheiro. Não, talvez até a folha vinculada à atividade compensada. Assim, se você vai criar uma agência de fiscalização ambiental, é adequado que se pague aquela folha, né? O problema é que é a famosa elusão, né? Não é nem ilusão, elusão, né? Eles vão botar a folha toda naquele gabinete. O que faltou é de fato uma gestão moderna, estruturas modernas, um Brasil moderno. O que falta no Brasil, na verdade, né, gente, é república, né? Isso em todas as esferas. Temos uma carência de república, muito grande. Só para fechar, essa questão da com cana, né? E até os royalties, é o eixo econômico da cidade. Essa geração de garotinho, Sofiati, eu sempre recorro Sofiati, porque Sofiati acompanha o discurso. Não, porque você tinha mais maturidade para acompanhar. Eu testemunhei como adolescente, mas já com algum interesse, porque o jornal, né, e tal. Essa geração toda, que é uma geração nascida nos anos 50, que foi adolescente nos anos 60 e 70, né, e começa a amadurecer, ele chega ao poder com Muda Campos. Um verso, e você sempre tem um verso, né? A Revolução Bolchevique de Hamilton era de Mayakovsky. Como Ananás mastiga perdista, o dista preste burguês. E a dessa geração do Muda Campos, sabe qual era o verso? Era de Capi. Usina é usura. Usina é usura. Garotinho chegou ao poder demonizando o usineiro ao reboque desse verso. E hoje, como o Alexandre citou, e se sustenta economicamente, bem ou mal, e aí vamos discutir, a partir do advento dos royalties, do engrossar desses recursos, né? Sobretudo após as PEs, né, ali no ano 2000, que é o período áureo, né? 2000 e 2014. É o período que o Campos mais recebeu. Quando perde isso, volta, de certa maneira, a uma certa apaziguação com a elite sucrocoleira. É interessante isso, né? Olha, essa questão foi bem discutida pelo professor José Luiz Viana da Cruz, né? Essa mudança de estrutura a partir dos royalties, né? Mudança de oligarquia, de poder, de reorganização, na tese dele. É bastante interessante. A verdade é que se você tivesse royalties do petróleo na época das revoluções burguesas, não tinha tido revolução burguesa nenhuma, os absolutistas estavam mandando até hoje aí.
Gente, são 9h05 e com essa conversa boa, evidentemente que a gente vai até meio-dia e aí o Cristiano o Cristiano nem vai ligar, nem vai mandar mensagem, nem nada, ele vai vir aqui mesmo, pessoalmente. Então a gente tem que fechar o programa, mas antes, eu acho que, deixa eu passar a bola aqui pro Aloysio, tem um tema aí que eu acho que não pode passar despercebido. Lá no primeiro bloco, houve um tema que também não poderia deixar de ser abordado aqui, e aí com, né, um especialista, um mais conhecedor, que foi a tragédia lá do município de Capitólio, Minas Gerais, e agora a gente veio para o município de Campos, que é a questão aí da ação das sacolas. Como é que é, Aloysio? Por favor. Alexandre, desculpa, eu acabei, esse debate é muito interessante, como disse, alguém chega aqui até meio-dia, aí o Cristiano vem aqui, corta o cabo por onde corta a gente, mas a ação das sacolas, você parece que está sendo aí bolsonarizado nas redes sociais, fala um pouco sobre isso. Xingado de tudo quanto é nome, né? É aquilo que eu brinquei, né? Alguns meses atrás, com a mesma Constituição, eu derrubei para alguns clientes o IPTU retroativo, né? Já estavam me querendo candidato a prefeito. Agora, com a mesmíssima Constituição, eu derrubo a lei da sacola, já me ameaçaram até de morte aqui se eu aparecer na Pilinca. São os tempos estranhos que vivemos. Vamos lá. O problema é que você mora na Pilinca, eu tô com medo. É isso. Não, vou pedir reforço policial aqui. Brincadeiras à parte. Gente, vamos esclarecer algumas coisas. Primeiro, existe uma lei estadual, como a lei número 8.473, de 2019, que não é qualquer lei, é uma política pública ambiental. Não é uma lei de momento populista casuística, é uma política pública ambiental que olha para o futuro do Estado, das gerações futuras, que proibiu expressamente a distribuição gratuita de sacolas, porque quer evitar ao máximo a circulação de sacolas, porque elas poluem. Então proibiu a distribuição de qualquer sacola e permitiu a distribuição única e exclusivamente de sacolas biodegradáveis, recicláveis, que também poluem, professor. Plástico, qualquer que seja o plástico, polui menos, né? Entope menos bueiro, né? Prejudica menos a fauna, a flora, mas também polui, né? Mas permitiu que os varejistas distribuam apenas esse tipo de sacola, mas para inibir o consumo, para a pessoa não chegar ali no caixa e pedir 10 sacolas, mas apenas 2 ou 3, permitiu não a cobrança propriamente dita pela sacola, mas que os varejistas transfiram para o consumidor o custo. Então, se o custo unitário da sacola é 20 centavos, se o varejista compra da indústria cada sacolinha a 20 centavos, ele pode repassar ao consumidor final por 20 centavos. Então, é mentira que qualquer empresa, qualquer supermercado lucre com as sacolas. O melhor dos mundos para esse supermercado é proibir sacola. Porque ele tem o trabalho de comprar no fornecedor, estocar, manusear, transportar, dispor a sacola para não ganhar nada. Porque o valor pode ser conferido, senão ele ganha uma multa astronômica do Estado. O valor que ele repassa a sacola é o valor do custo da sacola. Não se ganha 0,0001 centavo com isso. E essa política pública ambiental busca o quê? Reduzir a circulação de sacolas. Muita gente diz, não vai acabar 100%, diz que vai cobrar para não poluir, mas reduz drasticamente. O estudo que o Superbom fez depois que veio a lei municipal, em cada unidade aumentou por semana a circulação em 150 mil sacolas. São por semana, por estabelecimento, por filial, mais 150 mil sacolas dispostas no meio ambiente. E quando se cobrava, né, ou pelo menos se repassava o custo, como eu disse, esse consumo era muito menor. Mas a ação em si. Veio a lei 9.120 de Campos que disse, não pode cobrar. Eu imediatamente entrei com a ação, e a ação ela é uma ação de tese, modéstia à parte, sofisticada, é uma tese que envolve só a constitucional, que é a distribuição de competência legislativa. A Constituição é muito clara, do mesmo jeito que a Constituição diz, saúde é um problema
de legislação da União, dos estados e dos municípios, e graças a essa distribuição de competência nós freamos os arroubos loucos de Bolsonaro durante a pandemia, a Constituição diz também que para proteção do consumidor, competente para legislar são a União e os estados. Os municípios, de acordo com o Supremo, podem muito casualmente legislar sobre proteção ao consumidor se diretamente estiver envolvido um problema local, exclusivamente local, por exemplo, de organização do trânsito. Então, pode regular o horário de funcionamento de estabelecimento comercial, estabelecimento bancário, porque a consequência direta é o planejamento urbano. Agora, quando não houver uma particularidade local, o município não pode legislar. Essa lei é visa proteger o consumidor. O município não tem competência legislativa. Ponto. A lei é inconstitucional, ponto. Ou se defende a Constituição, porque ela é majoritária, ou se defende a lei municipal, que é minoritária. A Constituição é suprema, então é nós que temos que defender a Constituição. O município não tem competência para isso. E no plano ambiental, a lei, o Supremo tem jurisprudência pacífica, que embora o município possa tratar de matéria ambiental, só se também estiver envolvido uma particularidade local, um interesse exclusivamente local, que também não é o caso. A sacola, ela é um problema nacional, é um problema de âmbito geral, não tem nenhuma particularidade para Campos em relação a outros municípios, aos estados e à União. Então ela também não poderia interferir no plano ambiental. Mas o que é pior no plano ambiental? Ela o fez para proteger menos o meio ambiente do que uma lei superior a ela e já vigente, que é a lei estadual 8.473. Então a lei municipal ela foi na contramão do mundo, o professor Sofiati pode reforçar que foi na contramão do mundo, que está buscando reduzir a circulação de mercadorias poluentes, mas não precisamos nem ir tão longe, foi na contramão de uma lei estadual superior a ela, que já tem uma política ambiental exaustiva quanto a esse ponto. E por isso que ela também é inconstitucional, do ponto de vista da falta de competência do município a legislar sobre o meio ambiente nesse ponto, e é inconstitucionalidade material no que se refere a ser uma lei menos protetiva em relação a uma lei já vigente, anterior a ela e válida, que é a lei estadual. Então a decisão do doutor Heron, na minha opinião, foi a melhor decisão que eu já vi tomada em Campos, incluída a Justiça Federal. A decisão é uma aula, né? Fico feliz de ele ter adotado como razões de decidir os 3 argumentos que eu levanto na inicial, mas o texto dele é magnífico. Eu vejo que vai ser muito difícil dessa decisão ser revertida no Tribunal de Justiça por conta da qualidade absurda da decisão dele. Eu repito, a melhor decisão que eu já li em 25 anos de advocacia. Desses 25 anos, 90% da minha advocacia era na Justiça Federal, que lida muito com essas questões ambientais, mas a decisão ela é magnífica. Agora, existe uma segunda decisão a ser tomada, que é do beneficiário da decisão, que é meu cliente há mais de 20 anos, eu sou cliente fixo, até botaram no WhatsApp, o advogado ficou rico. Fiquei, não, eu não ganhei nem mais um centavo, nem menos um centavo, já ganho por mês da empresa ali. Então isso não fez diferença. Essa ação está proposta desde o dia 23 de dezembro, só que caiu no plantão judicial. Entenderam que não é uma questão de plantão judicial, né? Porque a lei falava em 15 dias para se adequar. O PROCON, num ato arbitrário, abusivo de poder, ignorou a própria lei municipal que falava em 15 dias para dar 24 horas, senão suspendia o alvará da empresa, e por isso a empresa, para não criar maiores problemas por orientação minha, olha, não tem plantão, não tem juiz, eu não tenho com quem defender vocês, então passe a não repassar mais o custo, entregue gratuitamente e tal. E agora tem uma segunda decisão da empresa decidir se vai ou não vai usufruir da decisão. A lei não é de iniciativa do Executivo, a lei foi de iniciativa do meu queridíssimo amigo há mais de 30 anos, vereador Fred Machado, mas eu acho que faltou, na verdade, assessoria jurídica, tanto na Câmara ou... Aliás, ela deve ter tido assessoria jurídica, sim, eu acho que, porque a lei ela tem esse cunho populista, né, de reduzir custo para a sociedade, eu acho que realmente não ligaram para os argumentos competentes da assessoria jurídica na Câmara e na Procuradoria, e aprovaram essa lei que, para mim, ela não é só inconstitucional, ela é populista. E é isso, assim, a ação é essa, foi uma tutela provisória, cabe recurso. A decisão, para mim, é um primor, é uma aula, por isso que eu acho que ela é difícil de ser
revertida e vamos esperar os efeitos práticos, né? Muitos supermercados não vão entrar com a ação porque eles decidiram não fornecer nada. Eu não vou te dar nada, não vou te dar nem sacola, não vou te dar nada. E assim, o melhor dos mundos seria isso, não dá nada, a pessoa vai lá com sua sacola reutilizável, é isso que a lei quer, como política de indução de comportamento. A lei estadual, ela induz um comportamento positivo socialmente desejável. Não adquira sequer essa sacola plástica, leve a sua. E essa lei de Campos acaba com isso, encerra com isso em Campos. Lembrando, né, professor Carlos, que esses plásticos todos têm acabado nos animais e como a gente come esses animais, eles estão acabando nos nossos intestinos, né? Sem dúvida, e não importa se é biodegradável ou não, né? É isso, tudo reverte para nós, gente. O interessante é que uma lei dessa vem num momento de pandemia. A pandemia não ensinou nada, gente, nada. No que se e alegando-se que a pandemia justificava essa lei porque a pandemia, nesse momento, está todo mundo empobrecido. Mas eu acho que mesmo o pobre, eu sou da época pré-sacola e da época sacola. Né? Eu ajudava minha avó a fazer compra com sacola. Né? E não se pensava em saco plástico, nem não degradável, nem biodegradável. Então eu acho que, de fato, se a gente examinar no plano global, o plástico, degradável ou não degradável, o degradável dura algum tempo no ambiente ainda e uma tartaruga pode muito bem engolir. Os mares estão repletos de plástico. Então tem que acabar com essa cola mesmo. Né? E a finalidade dessa lei estadual não é cobrar sacola, né? Não é que o consumidor pague por sacola, é deixar de usar a sacola e usar a sacola, porque sacola de pano, porque todo mundo tem isso. O pobre tem uma sacola dessa, né? Não é difícil conseguir. Em vez desse tipo de lei, eles tinham que incentivar talvez a distribuição gratuita para os mais pobres desse tipo de sacola, gastar um dinheiro nisso, né? Isso é política pública. Não Sim. É lei populista dizer, olha, agora você não vai pagar, Campos é o melhor lugar do mundo, porque aqui não se cobra sacola, a gente proibiu o empresário de repassar o custo que a lei estadual determina. Absurdo. Bom, gente... Mas o resumo é o seguinte, o falecido uma lenda, né, do Anthony Scalia, né, o falecido Justice da Suprema Corte americana, ele tinha um carimbo que ele brincava com os colegas dele, que o carimbo era assim: stupid but constitutional, assim, estúpida, mas constitucional. Ele dizia, a gente não pode declarar uma lei inconstitucional só porque ela é estúpida. A gente não gosta dessa lei, mas não tem nada na Constituição que nos diga que ela seja inconstitucional, senão a gente está substituindo a nossa estupidez pela estupidez do Congresso, ou a estupidez do Congresso pela nossa. Vamos parar com isso. Essa lei de Campos, ela merece 2 carimbos, de estúpida, né? Porque ela é não só menos protetiva ao meio ambiente, como induz um comportamento socialmente indesejável ao munícipe de Campos, que antigamente pedia 2 sacolas, agora pede 4, 5, e ela é flagrantemente inconstitucional. Assim, direito, né? A questão do direito é constitucional ou não? Ela é muito inconstitucional, ela não para de pé. Então, assim, a gente falou inicialmente de cultura constitucional, de cultura democrática. Eu apelo à sociedade para refletir, do ponto de vista da cultura constitucional e cultura democrática. Existem 2 leis, uma válida e uma inválida. Torçam para que permaneça a válida, que é estadual, não a inválida, que é a municipal. Sim. Bom, 9h19, eu começo aqui a encerrar, então, pela ordem alfabética também, e agradecer muito aos senhores, muito, muito, muito. Valorosa demais essa manhã, essa discussão toda, né? E aí cada um forma a sua opinião. Aqueles que querem aproveitar todo esse conhecimento, aproveitam. Aqueles que não querem, não há problema, mas a gente oferece a condição, né, de cada um pensar fora da caixinha, né? Fora da sua bolha. Arthur Sofiati, historiador, professor da UF, sempre um prazer enorme falar com o senhor, recebê-lo aqui, então, ainda mais. Muito obrigado, bom dia. É um prazer muito grande meu também estar participando do programa. Eu acho que já pela 5ª ou 6ª vez, não sei, já perdi a conta.
Se eu fosse pedir música, então... Não, agora, na sexta quem pede a música somos nós, tá? Tem uma inversão dessa aí. Você tem que mostrar seu talento aí depois. Professor Carlos Alexandre, doutor Carlos Alexandre também, muito obrigado, né? Advogado e professor da UERJ e também do ISICENSA. Um bom dia, né? Muita paz aí, muita luz. Obrigado mais uma vez pela presença aqui no programa e por tudo que contribui com a gente. Na verdade, sem clichê, quem agradece sou eu por me permitir participar, né, de um evento com essas duas feras aí, aprender bastante, né, é uma honra muito grande, e com vocês dois, que também são duas feras, e eu também acho que eu estou no quinto ou no sexto, acho que por aí. E já é uma fera. Nélio... Aqui no Jardim Zoológico. Doutor Nélio, na sexta vez dele aqui, foi semana retrasada, né, Luiz? Tocou gaita. Teve que tocar gaita, teve que mostrar o seu talento musical aqui. É invertido. Vamos fazer de conta que eu tô na quinta. Na próxima eu canto o Minuto Botafogo. Não, mas não... também tem um nível... tem um nível de qualidade mínimo, tá? Não pode baixar, não. Desculpa. Meu caro professor Hamilton Garcia também, não menos, né, não mais, né, mas muito orgulhoso e feliz de poder contar com o seu carinho, com sua amizade e participação sempre aqui no Folha no Ar, sempre com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço, Cláudio, a possibilidade de participar desses programas aí que vocês organizam. O ouvinte aprende, eu também aprendi muito aí com o professor Sofiati, o professor Carlos Alexandre, e eu acho que esse é um grande mérito da boa imprensa, né? Reunir a inteligência e propiciar o diálogo. Acho que vocês estão de parabéns, isso acho que ajuda muito a consolidar a democracia e superar os problemas. Fico muito satisfeito. Lembre-se de mim quando puder. Não tem como esquecer. É o nosso oásis de inteligência. Tá certo. Ô, Aloysio. Agradecer aos três. E é interessante que eu sou amigo particular dos três, me orgulho disso também, embora não tenha nada a ver o convite com a amizade, mas enfim. Para a capacidade dos três nas suas respectivas áreas, e não só nas suas respectivas áreas, como acho que o Sofiati, por exemplo, encarna muito bem esse tipo de intelectual, como aquele capaz de fazer ponte da sua área de conhecimento entre outras, com outras áreas, né? Tem aquela coisa que eu até usei essa expressão, Hamilton, na UENF, teve alguém que gostou, não vou falar quem e usou numa tese de mestrado de cognição e linguagem. É um intelectual guepardo, só sabe correr, não faz mais nada. Ele é muito bom só na sua verdade. Ele não faz mais nada, como o felino guepardo, né? Mas eu acho que um diálogo muito profícuo e didático, né? Tanto para a gente aqui, Nogueira, quanto entre vocês e, sobretudo, para o ouvinte e telespectador. Então, fomos do internacional ao local e quero crer com o mesmo nível de qualidade. Agradeço aos três por isso. Para quem não gosta... Desculpa, Luiz, perdão. Para quem não gosta... Não, para quem não gosta de ler livro, não tem tempo de ler um livro, tanto de história, de política, de arte, de cultura, de biologia, de que for. É só acompanhar um painel desse aí que você vai estar por dentro de tudo. A gente às vezes tem preguiça ou não tem tempo de ler o livro, né? E aí então é só ouvir um programa desse que vale por um livro, com certeza é um baú de conhecimento que a gente apresenta aí. Eu estava até anotando aqui, tentando tirar o lead aqui, o lead é o resumo jornalístico, difícil. Rapaz, tem umas 8. Logicamente, por ser imprensa regional, eu vou tirar o lead do regional, né? Mas é difícil, porque estou com muitos pontos muito interessantes aqui. Não, tem muita coisa assim. E amanhã estaremos de volta então às 7 da manhã com mais um Folha no Ar, primeira edição. Ok, Luiz? Ok, eu vou ainda fechar, perdão, tem definido sexta-feira, mas eu vou fechar amanhã e quinta anuncio nas redes sociais e no portal Folha 1. Obrigado então. Até amanhã, se Deus quiser, mas só fazer um aviso aí e um pedido. Pra gente não esquecer das coisas, que eu tiro o relógio, deixo aqui em cima, aí eu vi que eu tirei o relógio. Por que eu tirei? Que é para avisar você que está ouvindo a gente que a CDL
montou lá uma base para receber doações para as famílias que foram afetadas pelas cheias, tanto aqui na cidade, tanto aqui na região norte, quanto lá na região noroeste, que é um número ainda maior do que os daqui. Produtos de limpeza, higiene pessoal, roupas, qualquer mantimento que você puder, claro, né, doar para a CDL, e deixar na CDL, não é doar para a CDL, deixar na CDL, que a CDL vai, né, montar toda essa logística, caminhão, vai mandar entregar às famílias que foram atingidas por essa cheia que está aí. Não só as de Campos, como eu disse, a dos outros municípios vizinhos aqui na região noroeste também. 9h26, com o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos, quem conhece valoriza. Estaremos de volta amanhã às 7 da manhã.